A gente abre agora mais uma edição do programa Entrevista aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando hoje sobre a campanha Dezembro Vermelho, que é uma campanha preventiva de conscientização, com relação à prevenção do HIV e também outras ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Várias ações estão sendo realizadas aqui na cidade de Bauru, muitas delas encabeçadas pela prefeitura, para falar um pouquinho para a gente sobre cuidados, tratamentos, tirar dúvidas e um pouco aí dessa força-tarefa aqui na cidade. A gente recebe aqui no programa a Roberta Cristina Gatavescas, que é a coordenadora do Programa Municipal de IST-AIDS e Hepatites Virais de Bauru. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Roberta, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer, é sempre um prazer quando a gente pode levar informação, principalmente com relação à prevenção das ISTs e do HIV. Uhum. Vamos lá, a gente está em 2024 e a gente sabe que ainda existem mitos, dúvidas, falta de conhecimento com relação tanto à contaminação, à forma de contaminação, com relação a tratamentos e qualidade de vida das ISTs de uma forma geral, claro, mas em especial do HIV. Qual que é o objetivo da campanha Dezembro Vermelho? Com quais desses pontos, na tentativa de levar esse conhecimento, de elucidar essas dúvidas das pessoas, vocês têm trabalhado? Apesar da gente estar em 2024, como você disse, ainda há muito estigma, principalmente relacionada ao HIV/AIDS. Essa campanha, a gente chama ela de campanha Fique Sabendo, é uma campanha realizada todo mês de dezembro, o Dezembro Vermelho, já é uma data instituída para a gente dar um enfoque à prevenção do HIV/AIDS. Muita coisa mudou, de lá para cá. Hoje a gente tem alguns pontos de atenção. Então, por exemplo, quando a pessoa se contamina, ela é portadora do vírus. A partir daquele momento, o vírus começa num processo no organismo, porém, hoje a gente tem medicamentos disponíveis pelo SUS de fácil acesso, que se a pessoa portadora do HIV iniciar o tratamento precoce, dificilmente ela vai ter a doença AIDS. E o nosso enfoque da campanha é esse. A gente tenta fazer um rastreamento das pessoas que não têm sintoma, para que a gente tenha esse diagnóstico precoce, do HIV, e assim ela inicie o tratamento o mais breve possível, para que a gente tenha apenas o portador do HIV e não o doente de AIDS. Hoje a gente sabe, existem trabalhos, inclusive fora do país, tem alguns trabalhos a nível nacional. Quando a pessoa portadora do HIV faz o tratamento corretamente, por um período é feito um exame que vai ver a quantidade de vírus no sangue. Esse exame é chamado carga viral. Se essa carga viral estiver indetectável, a quantidade de vírus no sangue é tão pequena que a pessoa não transmite. Então, quando a gente pensa numa campanha de rastreamento com enfoque em ISTs e o HIV, quanto mais pacientes a gente conseguir diagnosticar nessa fase apenas de portador, lá na frente a gente vai ter um resultado de que as pessoas em tratamento deixarão de transmitir também o HIV. Além disso, além do HIV, nessa campanha especificamente a gente vai estar testando, todos que procurarem vão ser testados também para sífilis. A sífilis também é uma doença que tem cura, é uma doença muito antiga, mas que ela vem acompanhando o sexo desprotegido que temos até hoje. Então, apesar de ser uma doença antiga, o tratamento é fácil, também de fácil acesso, é feito no próprio posto. Então, nessa campanha, Fique Sabendo, a gente faz a testagem de sífilis
para que, se for diagnosticado, a gente já consiga tratar ali mesmo, também interrompendo a cadeia de transmissão. Dentre as outras ISTs que a gente vai trabalhar um pouco nessa campanha, no sábado as unidades estarão abertas e a gente vai dar um enfoque para a vacinação da hepatite B e do HPV. A hepatite B e o HPV também são doenças transmitidas sexualmente e que a gente tem vacina. Apesar de ter uma resistência da população, principalmente em relação a crianças, tomar a vacina do HPV, a gente sempre estimula o porquê. Essa doença, ela pode levar ao câncer. Então, na verdade, quando a gente está vacinando para o HPV, a gente está protegendo o indivíduo de ter um câncer de colo do útero lá na frente. Né? A gente não associa somente a IST. A gente tem que pensar que lá na frente a gente está prevenindo alguns tipos de câncer de colo de útero. Uhum. Roberta, com relação ao HIV/AIDS, hoje quais mitos ainda circulam mais aí com relação à doença? A doença é extremamente estigmatizada, né? Então, assim, as pessoas acham que a AIDS em si, a pessoa que é portadora do vírus vai ter alguma característica própria. O que acontece? A gente sabe que o paciente só vai ter, assim, características físicas que apresentem a AIDS quando ele já está extremamente doente. Mas que tipo de características são? Emagrecimento, mal-estar, nada que caracterize a doença em si. Porém, há esse estigma. Então, se a pessoa está rígida, tem um corpo bonito, uma aparência saudável, muitas vezes acaba tendo relação sexual sem proteção, porque está vendo apenas a parte superficial da pessoa. Então, a gente sempre fala que AIDS não tem cara, o HIV não tem cara. Então, assim, ele não apresenta sintomas, principalmente nos primeiros anos de contaminação. Então, o uso do preservativo tem que ser em todas as relações. A gente tem uma tendência de que em relacionamentos estáveis a gente não precisa usar o preservativo. Mas mesmo assim, né, mesmo esse tipo de relacionamento, a gente orienta que o ideal é usar o preservativo, que é a única forma de proteção, preservativo masculino quanto o preservativo feminino. Esses preservativos são oferecidos em todas as unidades de saúde e algumas unidades também não relacionadas à saúde. Então, a gente tenta ofertar esse preservativo de uma forma fácil, que as pessoas têm acesso. É só pegar, levar para casa, não precisa preencher nenhum tipo de cadastro, nenhum tipo de papel, não precisa informar o quanto está levando. Então, eles ficam de muito fácil acesso nas unidades, justamente que é para a população poder ter esse insumo à disposição. E aí hoje a gente tem, assim, algumas outras formas de prevenção, né? Tem muitas informações na internet, nas redes sociais. A gente vê que principalmente nessa época do Dezembro Vermelho, tem bastante disseminação de informação. Então, assim, a internet tem ajudado bastante as nossas equipes com relação à prevenção, por conta dos conteúdos que vêm sendo oferecidos principalmente para o público jovem. A gente já tem algumas tecnologias do Ministério que vão além, né, do preservativo, a gente chama de prevenção combinada. Então, são uma série de ações, né, que vai ser geralmente individualizada para que aquela pessoa que está procurando, ela consiga se prevenir da melhor forma possível.
né? Então, hoje a gente tem medicação, a gente faz um controle com exames. Então, é uma coisa muito pensada de acordo com o perfil daquele paciente. Uhum. Você comentou sobre uma situação em especial, né, com relação ao sexo desprotegido, que são daquelas pessoas que, a partir do momento em que estão estável num relacionamento, então conhecem uma pessoa, começam a se relacionar e aí se transforma num namoro, um relacionamento sério, deixam de usar o preservativo, deixam de se proteger, e não são incomuns os casos que a gente ouve de pessoas que se contaminam pelo próprio parceiro. Então tem um parceiro único, exclusivo, né, até então onde ela sabe, ou ele sabe, e acabam se contaminando pelo parceiro, né, Roberta? Sim, isso assim, infelizmente ainda é comum, e por isso que a gente ainda fala sobre o uso do preservativo, mesmo em relações estáveis, né? Quando a gente pensa em alguns públicos-alvo, pensando na mandala da prevenção combinada, hoje a gente tem outras ações. Mas o que acontece? São ações oferecidas para um público mais específico, né? Quando eles procuram. Então, assim, a gente hoje, com a disseminação da informação na internet, a gente tem muito caso de casais que procuram, né, a prevenção para fazer um acompanhamento, e a gente já tem um protocolo oferecido pelo Ministério da Saúde, é um protocolo que a gente chama de PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição. Então, como que é isso? É feita uma entrevista, né, com o indivíduo, junto com a equipe multidisciplinar de saúde, e junto com ele é pensado um plano para ele se prevenir, mesmo que ele não utilize o preservativo. Então, por exemplo, essa situação que você citou é uma situação muito feliz que a gente pode usar a PrEP. Então, tem um parceiro estável, né? Quer deixar de usar, mas tem alguns riscos, né? O parceiro geralmente não é fixo daquela pessoa, apesar da pessoa ser fixa. Então, a pessoa tem a oportunidade de iniciar uma medicação para ela não se contaminar em eventuais relações que ela não tenha utilização do preservativo. Esse tipo de tecnologia está disponível para todas as pessoas hoje em dia, homens, mulheres, a partir de 15, 18 anos podem procurar, né? Podem procurar a unidade de saúde que irá encaminhar para o CTA Bauru, que é onde é feito esse protocolo. Ou ligar e agendar diretamente no CTA Bauru, né? Para fazer parte desse protocolo de esses atendimentos de PrEP. E aí é feito todo um esquema terapêutico, um mapa das atividades da pessoa que ela pode usar essa medicação. A gente tem alguns casos que a medicação também não precisa ser tomada todos os dias, né? Dependendo da situação do projeto terapêutico daquele paciente, ele pode receber a medicação e ele vai usar só na véspera, alguns dias antes da exposição de risco que ele tem. Se ele já tiver essa programação, ele nem precisa tomar a medicação todo mês, né? Isso daí é para o público masculino especificamente, e aí se ele tem lá uma data que ele vai se expor, ele consegue usar a medicação só naqueles dias próximos da exposição. Tem alguns estudos que estão em andamento, né? E a gente vê nas estatísticas, no estado de São Paulo, essa tecnologia nova foi introduzida em 2018. E aí a gente vê, por exemplo, o município de São Paulo é um município que oferta muito dessa medicação. É visível a queda no número de contaminação de 2018 para cá. E aí o que a gente pensa? A gente pensa lá no futuro. Quanto menos transmissão eu tiver hoje, mais fácil de eu quebrar a cadeia epidemiológica lá na frente.
Então, quanto menos pessoas contaminadas forem surgindo, mais fácil de controlar o avanço da epidemia. Quer dizer, pensando na eficácia da PrEP, né, que é a profilaxia pré-exposição, com esses números, né, já comprovados, aí, notificados, de casos notificados aqui no estado de São Paulo, e pensando também na importância do diagnóstico precoce, né, eu queria que você falasse sobre os testes disponíveis e para quem acredita estar mais exposto ou seja... A gente não fala mais hoje em público-alvo, né? Todas as pessoas estão suscetíveis em algum momento a ter contato com o vírus. Mas qual seria a regularidade recomendada para que as pessoas realizem, procurem esses testes? Na verdade, hoje a gente não fala população-alvo, mas sempre que a gente pensa numa campanha, a gente tem um público focalizado. Então, por exemplo, estamos realizando, né, essa campanha, a 17ª campanha do Fique Sabendo, do Dezembro Vermelho, que o município está participando. E qual é o nosso foco dessa campanha agora de 2024? É o público jovem. Então, assim, a gente pega as estatísticas, né? A gente tem visto nos últimos anos um crescimento bastante importante no público jovem, público masculino, até 30 anos. Então, o nosso foco de algumas atividades é direcionado a esse público. E quais os exames que a gente está levando nessa campanha? O teste rápido do HIV e o teste rápido da sífilis. O diagnóstico do HIV a gente consegue fazer apenas com esse teste rápido, né? E dali o paciente já sai encaminhado para o acompanhamento, para o tratamento. No caso da sífilis, os testes que o Ministério oferece hoje, que é o que a gente usa aqui no município, eles são um teste de triagem. Então a pessoa vai fazer aquele exame de triagem. Dando positivo, ela vai ser encaminhada, né? Se for uma ação extramuro, ser encaminhada para a coleta de um outro exame confirmatório. Ou se tiver na unidade, deu positivo, na própria unidade vai ser colhido um exame confirmatório para sífilis. Esse exame ele fica pronto muito rápido, em 3, 4 dias, a pessoa já retorna para ver o resultado e iniciar o tratamento, se porventura for confirmada a sífilis. Além disso, para alguns públicos específicos de rastreamento, a gente oferece também o exame da hepatite B, teste rápido, e da hepatite C. Porém, como é um público mais restrito e é um público de pessoas acima de 30 anos, a gente optou nesse momento da campanha focar mesmo no HIV e na sífilis, né? Além disso, foram estabelecidas algumas atividades diretamente com esse público, porém, né, todas as unidades estão trabalhando para atender todo o público, né? Então, assim, o ideal, dependendo da situação de exposição da pessoa, a gente tem alguma regularidade, que dependendo da situação ela tem que ser testada a cada 3 meses, e dependendo da situação ela vai ser testada uma vez ao ano, ou se houver alguma exposição de risco depois daquele teste. Então ela acaba tendo que ser testada, dependendo do perfil dela, só se tiver alguma situação de risco. Aí você vai falar, Roberto, mas qual a situação de risco? Se a gente pensar que a relação sexual desprotegida é uma relação de risco, então se a pessoa não tem aquele parceiro fixo, se aquele parceiro não for testado, né, aí o ideal é que ela se teste com mais regularidade. Mas se ela e o parceiro estiverem testados, aí a regularidade fica para um espaço bem maior de tempo. E por que a gente sempre fala disso? Por exemplo, apesar de ser um exame que tem na unidade, um exame que é feito na hora, a pessoa recebe o resultado em aproximadamente 30 minutos. Por ser uma doença cheia de estigma,
Alguns profissionais têm um pouco de medo, eles ficam um pouco acanhados de oferecer o teste rápido do HIV. Então, tem muitas pessoas que, apesar de fazer um acompanhamento regular em determinada unidade, para alguma doença como diabetes ou pressão alta, não são testadas. Primeiro, porque o profissional fica constrangido de pedir, e aí o paciente também fica constrangido de solicitar. Será que se eu pedir para fazer um exame de HIV, a pessoa vai ficar achando que eu tenho uma vida instável, que eu tenho uma vida fora da normalidade? Então fica tanto o profissional quanto o paciente constrangidos, um em oferecer, o outro de pedir. E aí, qual é o resultado? A gente tem pessoas que nunca fizeram o teste, mesmo frequentando as unidades com regularidade. Quer dizer, a partir daí a gente percebe aí o quanto essa doença ainda está envolta de preconceitos. Sim. Mesmo há tanto tempo se falando, se fazendo campanha sobre isso. Sim. Com essas tecnologias agora que estão disponíveis, né? Ainda existe todo um cuidado, né, com relação à conscientização, em especial da redução desse preconceito, né? Para que as pessoas se cuidem, né, e busquem se testar com mais frequência. Ficou aquele estigma do passado que vai ter HIV só aquela pessoa que transa sem camisinha, que tem múltiplos parceiros, né? Que tem uma promiscuidade, porém não é assim, né? Hoje em dia a gente sabe que a nossa realidade é muito diferente. E não tem jeito, se a gente não faz o papel de prevenção, quanto mais contaminação, o resultado serão mais pessoas contaminadas, né? Independente se ela tem uma vida sexual promíscua ou não. É muito errado a gente pensar nisso. Mas ainda nos pacientes, ainda fica esse estigma. Então, muitos têm vergonha de falar, gostaria de fazer. Inclusive da sífilis, né? Apesar de não ter tanto estigma quanto do HIV, também é uma doença que as pessoas têm vergonha de pedir o teste, justamente por esse pensamento errado da promiscuidade. E o que a gente tem hoje? Não tem jeito, a gente tem que fazer a prevenção, tem que fazer o diagnóstico precoce, porque, como eu já disse, quanto mais cedo a gente detectar esse tipo de doença, e quanto mais cedo a gente entrar com o tratamento e fazer o acompanhamento, com relação à sífilis eu vou ter uma cura mais rápida e com relação ao HIV eu vou ter um controle mais rápido da doença. Tendo esse controle, a pessoa torna-se apenas portadora da doença e ela não transmite mais. Mesmo que ela tenha uma relação sexual sem preservativo, a quantidade de vírus é tão pequena que aí ela não vai transmitir mais. Por isso que a gente tenta, assim, sempre estimular as pessoas a se testarem, né? Por conta dessa necessidade do diagnóstico ser o mais precoce possível. E se a gente pensar que hoje em dia a gente tem o tratamento medicamentoso pelo SUS, tem todo o acompanhamento pelo SUS, o que falta para a gente? Um número maior de pessoas testadas. E aí, com relação a esses tratamentos, como é que fica a qualidade de vida deste paciente que teve diagnóstico positivo para HIV e aí, tendo o seu diagnóstico, obviamente, precoce, o mais precoce possível, fazendo os tratamentos disponíveis, isso garante que ele tenha uma boa qualidade de vida, Roberta? Sim, isso daí, o diagnóstico, quanto mais precoce, mais vai refletir na qualidade de vida daquele paciente. Por quê? Porque quando eu pego aquela pessoa que é só portadora do vírus e que ele ainda não começou a disseminar a doença no paciente, eu consigo evitar. E aí a pessoa vai ter uma expectativa de vida praticamente igual à da população, né? Vai tomar medicação. Hoje em dia, a medicação são
é uma quantidade reduzida de comprimidos. No começo da epidemia, uma coisa também que causa o estigma da pessoa em não querer saber se tem o HIV ou não, no começo da epidemia, a quantidade de comprimidos que a pessoa tinha que tomar era muito grande e a medicação dava muito efeito colateral. E o que a gente tem hoje, em 2024? A quantidade de comprimidos é reduzida, né, principalmente para aquele que é portador, e ela quase não apresenta reação adversa. As reações adversas que uma pessoa pode apresentar são praticamente parecidas com as medicações em geral. Então, o tratamento está muito avançado. E aí, se a gente não pega essa pessoa portadora logo no comecinho, vamos supor que a gente já faça o diagnóstico, né, desse paciente quando ele está bastante sintomático, bastante doente, com a AIDS mesmo. Ele também vai ter o tratamento, né, vai tomar a medicação, e aí vai muito do momento que aquele doente de AIDS está. Tem alguns doentes de AIDS que chegam com sintoma, inicia a medicação e eles conseguem regredir, né? Ficar com a carga viral indetectável e praticamente levar uma vida normal. Tem alguns pacientes que quando chegam com a AIDS muito avançada, eles já têm algumas sequelas físicas. Então, assim, a medicação vai ajudar, né? Vai reduzir aquela infecção, vai diminuir a carga viral, né? Ele vai ficar com a carga viral indetectável, porém, ele já tem algumas sequelas físicas que muitas vezes a gente não consegue retomar, reverter. Por isso que o ideal é o quanto antes. Para quê? Para que quando descoberto, mesmo que ele já tenha algum sintoma, que a gente consiga reverter o quadro, né? E que, se não descoberto, ele vai começar a apresentar algumas sequelas físicas que a gente vai, se a gente não tratar ali, em pouco tempo ele pode morrer. A gente tem algumas estatísticas que os pacientes que têm chego com essa AIDS avançada, eles apresentam uma expectativa de vida de apenas 2 anos. Quando ela está no quadro extremamente avançado, já que ele está com muita sequela, a expectativa de vida é aproximadamente 2 anos. Mas qual é o nosso intuito? Pegar lá atrás, antes dele apresentar o sintoma, ou mesmo que já esteja apresentando o sintoma, que ele ainda não tenha sequelas irreversíveis. Para a gente finalizar, Roberta, já que estamos falando em preconceito, todas essas dificuldades aí, ainda das pessoas, né, quando se fala em prevenção, enfim, de HIV, AIDS, e também pensando nisso que você disse, né, que o público focalizado da campanha neste ano é o público com idade inferior a 30 anos de idade, público jovem. Qual que é o papel da educação sexual nas escolas? E o município, o poder público de Bauru, tem este programa, né, de parceria, convênio com as escolas, para que seja intensificado cada vez mais, né, a conscientização aí de jovens, de alunos? A Secretaria Municipal da Saúde, ela tem, né, algumas atividades voltadas para a saúde na escola, e a gente tem algumas unidades que eles fazem regularmente orientações sobre saúde na escola. O que acontece? A gente tem diversos preconceitos hoje, então infelizmente não é tudo que a gente pode falar na escola e nem para todo público infanto-adolescente. Mas mesmo assim a Secretaria da Saúde tem, né, algumas atividades do saúde na escola e tenta levar a informação sempre que possível. São trabalhados, além dos temas, né, das ISTs, gravidez na adolescência, a prevenção, né, para que a gente não tenha muitos casos relacionados a isso. Só para reforçar então agora uma prestação de serviços para quem nos ouve e nos assiste, onde é que as pessoas aqui em Bauru podem encontrar a PrEP, então, e outras formas de prevenção?
A PrEP, exclusivamente hoje, ela é prescrita pela equipe do CTA, né? Mas se a pessoa tiver interesse, ela pode procurar uma unidade básica de saúde e a unidade vai fazer esse intermeio, esse encaminhamento para o agendamento no CTA. E aproveitando que a gente está nesse mês de campanha, né? A nossa campanha aqui no município começou no dia 25 de novembro. Então, de 25 de novembro ao dia 7 de dezembro, todas as unidades estão oferecendo teste rápido de HIV de sífilis, livre demanda. A gente tem algumas unidades funcionando com horário estendido. Além disso, no dia 7, que é sábado, as unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde estarão abertas, oferecendo, né, a testagem, a orientação e a vacinação, né, que a gente falou que também é importante. Além disso, a gente vai ter uma equipe do CTA no calçadão da Batista, das 9 às 14, oferecendo o teste rápido também para quem quiser procurar. Maravilha, gente. Agradece a participação aqui com a gente da Roberta Cristina Gatavescas, que é a coordenadora do Programa Municipal de IST/AIDS e Hepatites Virais de Bauru, falando com a gente sobre a campanha Dezembro Vermelho, a importância do diagnóstico precoce e as formas de prevenção das ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis de uma forma geral, mas em especial sífilis e o HIV/AIDS. Roberta, mais uma vez, muitíssimo obrigada por todos os esclarecimentos que você trouxe aqui pra gente. Eu que agradeço, né, porque é sempre uma oportunidade. Cada vez que a gente fala de prevenção, eu penso que é uma sementinha que a gente plantou para um diagnóstico precoce e o resultado a gente vai ver lá na frente. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço você também que nos acompanhou aí pela TV e Rádio Câmara Bauru. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. É só procurar o TV Câmara Bauru. Até a próxima!